Na maioria das vezes, o que impede as pessoas de fazer uma transformação ou uma simples repaginada em qualquer ambiente das suas casas é o custo do material. Eu sei que tem materiais que estão muito caros aí no mercado, por isso que eu trouxe esse quadro para o canal, o Primo da Decoração, em que eu te mostro materiais com um custo um pouco mais baixo e que pode substituir materiais mais nobres, ou soluções de projeto que você pode aplicar que com certeza vai dar um efeito incrível na sua decoração. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Bruna Cesário. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Toda semana eu trago conteúdos de arquitetura, reforma, construção. Se é um tema que lhe interessa, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque você será notificado toda semana quando eu postar alguma novidade de vídeo por aqui. E você que já me conhece, puder deixar o seu like na confiança, ficarei super grata. Os tijolinhos, para iniciar, eu vou falar deles. Os tijolinhos, eles são super versáteis e você pode aplicar numa parede atrás da sua TV, atrás da cama, em qualquer parede que você queira fazer um destaque. E eu separei 4 materiais e soluções muito legais e baratinhas para você aplicar aí na decoração da sua casa. O primeiro deles é o próprio tijolinho cerâmico, não é o tijolinho de barro, né? É o tijolinho cerâmico, que é uma peça super simples de ser aplicada, você aplica uma a uma para dar esse efeito de amarração, uma peça do lado da outra, e embaixo coloca aquela intermediária e vai fazendo esse desenho de toda a parede do tijolinho. Esse material é por volta de R$60 o metro quadrado, é um material acessível, mas tem outras soluções que eu vou te mostrar também, como por exemplo a segunda, que é o material em gesso. O quilo do gesso, pessoal, é mais ou menos R$5, dá para você fazer até 8 tijolinhos. Você mistura o gesso com água e coloca numa forminha de silicone que você pode comprar aí na internet. E você vai aplicando um a um na parede com o gesso cola, que é um outro material que você precisa comprar para fazer essa aderência com a parede. É importante que a parede esteja bem niveladinha para ter um efeito legal final. E depois que seca todos esses tijolinhos, você precisa passar um impermeabilizante em cima para evitar bolor e até para evitar que o gesso amarele, porque o gesso também, ele não lida muito bem com a água, né, pessoal? Então também não indico para áreas externas, indico para áreas internas, como por exemplo, uma parede ali da sua sala de estar, ou até mesmo dentro do quarto. E o efeito do gesso fica muito legal quando você deixa ele na cor natural mesmo, na cor branca. Eu não colocaria uma tinta em cima, né? Aí eu faria outra solução, que é essa terceira, que é feita com argamassa AC1. E nesse efeito, você pode fazer com fita crepe. Então, você faz primeiro o desenho de todos os tijolinhos com fita crepe ali na sua parede. Então, precisa um pouco mais de trabalho ali, né? Você medir o tamanho do tijolinho, que é mais ou menos ali 12 centímetros por 5 centímetros ou 15 centímetros por 5. Você faz todo esse desenho com lápis e fita crepe e depois você vem com essa mistura, que é a argamassa AC1 com aquele xadrez vermelho, que é um corante em pó que você mistura com essa argamassa AC1. A argamassa é aquelas vendidas em sacos de 20 quilos, você paga mais ou menos R$20. Aí é importante falar que um saco de 20 quilos dessa argamassa rende até 8 metros quadrados desse efeito de tijolinho. Então dá para fazer uma boa parede aí somente utilizando um saco de argamassa AC1. E a última solução mais simples e prática, que inclusive você mesmo pode aplicar, é o papel de parede, que é vendido na internet em rolos de 2,80 metros, que dá até para você fazer pela altura, se você tiver um pé direito, que é a altura do piso ao forro ou à laje, de até mais ou menos 2,80 metros, você pode aplicar na altura esse rolo, 2,80 metros por 45 de largura. Então você precisa medir toda a extensão da sua parede. Por exemplo, se a sua parede tiver 90 centímetros por 2,80 metros, você vai precisar de 2 rolos, aplicado um ao lado do outro. Mas é importante que a sua parede esteja super niveladinha para que esse efeito do papel de parede fique ali tudo nivelado e fique um efeito legal, né? Porque o papel de parede, ele é bem fininho, então ele vai denunciar se tiver algumas imperfeições na sua parede. Então eu recomendo que você deixe a parede bem niveladinha
para fazer a aplicação desse papel de parede, mas tem vários papéis de parede que tem um efeito legal aí pela internet, é só você procurar. Então aí faz o cálculo do tamanho da extensão da sua parede, que você vai conseguir saber quantos rolos que você vai precisar. O segundo material que eu trago para vocês hoje é o porcelanato com efeito marmorizado. Eu separei algumas marcas, não estou sendo patrocinada por nenhuma, mas escolhi alguns porcelanatos que tem uma caracterizada um pouco mais suave, que não tem aqueles veios muito demarcados e artificiais. O porcelanato é uma ótima opção, pessoal, por ser um material mais acessível que o mármore. O mármore é bem mais caro que o porcelanato e o porcelanato possui uma resistência incrível. Vou falar para vocês aqui algumas marcas e o preço, tá? Talvez quando você for pesquisar aí na internet tenha alguma variação de preço, mas eu vou falar para você aqui os preços que eu pesquisei. Todos são tamanho 90 por 90. Inclusive, vale a pena ressaltar, né, que 90 por 90 é um tamanho com um ótimo custo-benefício. Nem é aquele tamanho gigantesco de porcelanato e também não é aqueles tradicionais 60 por 60 que não estão sendo mais tão utilizados no momento. Então eu recomendo para você que escolha no mínimo tamanhos de 90 por 90, que já é um ótimo tamanho e possui um ótimo custo. Então, como eu estava falando, o primeiro porcelanato que eu te indico se chama Place 90 por 90, que pode ser tanto polido quanto acetinado. Pesquisei, está em torno de R$ 125 o metro quadrado. E você pode aplicar aí no seu banheiro ou até mesmo na sala, no piso, numa parede ali do painel da TV, e fica muito bonito. Ele é inspirado no mármore Carrara, ele possui uns veios um pouco mais demarcados, mas é super elegante e não tem o efeito artificial. O segundo material da Eliane também se chama Mont Blanc. E ele possui um preço de mais ou menos R$ 120 o metro quadrado. E ele tem nuances em cinza, porém é um pouquinho mais delicado que o Place, tá? Então o Place e o Mont Blanc são os dois porcelanatos que eu indico da marca Eliane. O terceiro porcelanato se chama Marmon Egeu, da marca Bianco Gresse, e ele possui um efeito muito bonito. É definido pelo site como o clássico mármore grego, que imita as estátuas gregas. Você vai notar aí que a nuance dele é bem suave, bem uniforme, não possui muitos veios, tá? Tem um custo mais ou menos de R$ 118 o metro quadrado, um custo bem acessível com um efeito super elegante e nobre. O quarto material também da Bianco Gresse se chama Calacata Altíssimo Satin, possui um valor de mais ou menos R$ 105 o metro quadrado e eu achei super interessante esse porcelanato porque possui sim uns veios mais demarcados em cinza, mas o fundo dele é amarelado. Então tem esse contraponto aí do cinza com um pouco do dourado, do amarelado e faz um efeito incrível, pessoal. Eu achei esse porcelanato muito lindo e possui um ótimo custo. R$ 105 o metro quadrado é um ótimo valor. O quinto porcelanato é o Michelangelo Natural da Portobello, também 90 por 90, tem um custo mais ou menos de R$ 140 o metro quadrado e possui veios muito delicados num bege mais clarinho. Então você vai notar que de uma peça para outra possui menos quantidade de veios. Ele é super elegante e eu sempre aplico nos meus projetos. Esse daí é um super queridinho meu. Para finalizar essas dicas de porcelanato, vou falar do Opera Covellano da marca Portinari, que é um outro também que eu super recomendo, que ele tem um efeito um pouquinho mais dourado, mais pro amarelado e tem um efeito super delicado também. Então, todos esses materiais que eu mostrei para vocês, pessoal, são materiais que eu já apliquei nos meus projetos e que eu acho super elegantes, possuem veios uns um pouco mais demarcados, como eu falei, mas não tem um efeito artificial. Você pode aplicar de olhos fechados aí na sua obra, na sua reforma, e outros que possuem uns veios bem delicados. Eu quis trazer um apanhado aí de opções para você escolher qual é mais de acordo com o seu gosto. O terceiro material que eu trago para vocês hoje é a madeira pino. Substitui muito bem o MDF, o MDP ou até aquela madeira de lei. A madeira pinos, ela é feita por reflorestamento, é um material super sustentável, porque ela é plantada especificamente para ser retirada. Mas ela é super sensível, pessoal, a fungos. Então você precisa tomar um certo cuidado no cuidado dessa madeira. Você precisa impermeabilizá-la para que não tenha ataque de fungos, cupins, etc. Mas ela pode ser aplicada em diversos usos e dar um ar um pouco mais descontraído ao ambiente. Você vai notar aí nos exemplos que ela é super versátil. Você pode utilizá-la numa sapateira, numa mesa de estudos,
algum ambiente que você queira dividir, fazer ali uma divisória entre um ambiente e outro com um certo ripado. Pode ser utilizada no forro, numa mesa de centro, numa mesa lateral, num sofá, numa base de um sofá ou até mesmo numa base de cama. São inúmeros os usos dessa madeira pinus, pessoal. Ela é tão utilizada no mercado da construção civil. Tem vários vídeos aí na internet, aquele faça você mesmo, que pode te ensinar como você pode fazer uma sapateira. Eu tenho uma sapateira aqui em casa feita com madeira pinus e não é porque você vai colocar um material de madeira pinus na sua casa que você vai ter uma decoração rústica, tá bom? Porque o efeito dela é um pouco mais natural, tem aqueles veios, tem alguns nozinhos, dependendo da madeira que você for colocar, mas dá sim para você colocar numa decoração contemporânea, em qualquer estilo de decoração, tá? Fica super legal. A madeira pinus, pessoal, inclusive, ela é super versátil para você que mora de aluguel e precisa ter uma sapateira, alguma luminária, algo ali de momento, e você não tem aquele valor para investir em um móvel com custo um pouco mais caro. Ela é uma ótima solução. Inclusive, eu fiz algumas coisas aqui em casa de madeira pinus, eu super recomendo para vocês. O quarto material que eu trago para vocês hoje são as pedras, estão muito em alta tendência. E as pedras, elas são consideradas um material atemporal, então você pode aplicar sem medo de que vai sair de alta tendência. Porém, existem inúmeras pedras no mercado, como por exemplo aquela pedra moledo, que é uma pedra com um tom um pouco mais amarelado, que eu acho ela linda e se eu pudesse aplicaria em todos os meus projetos. Porém tem um custo mais elevado, de mais ou menos R$215 o metro quadrado. Mas eu encontrei aqui 3 soluções para vocês, inclusive uma eu coloquei num projeto de um cliente, em que ele queria fazer uma área gourmet e preencher uma parede. A gente escolheu um mosaico de uma pedra que se chama Pedra Travertino Bege Bahia. Geralmente essas pedras são vendidas em placas de 30 por 30 e são vários quadradinhos aplicados um ao lado do outro, de tamanhos diferenciados, mas que faz um efeito incrível na sua parede, gente. E tem um custo mais ou menos de R$70 o metro quadrado. Essas 3 opções que eu vou falar para vocês agora. O segundo, pedra ferro, que é uma pedra numa tonalidade um pouco mais escura, mas é muito elegante de ser aplicada num muro, numa fachada, fica muito lindo, ou até mesmo nessa área gourmet. E a terceira, que é a pedra São Tomé branca, que é uma terceira opção bem delicada e que traz um efeito bem legal aí numa parede de uma área gourmet, ou na parede da sua sala, ou até mesmo na área externa, no muro, numa fachada, fica super legal. Espelhos é uma ótima opção para você que quer dar um efeito de amplitude para qualquer área da sua casa, uma sala, no quarto, mas você precisa se atentar ao tipo de espelho para dar aquele efeito elegante e não ficar brega a sua decoração. Então eu vou te mostrar algumas opções do que eu considero, que eu indico para você comprar e outras que eu não indico. As que eu indico são aqueles espelhos tradicionais retos, por exemplo, de ponta a ponta de uma parede, em cima de um canto alemão, a metade da parede, ou quando você quer colocar do piso em cima do rodapé até a finalização do forro, são espelhos mais uniformes, são espelhos retos. O segundo tipo de espelho são os espelhos com formatos mais orgânicos, que você pode colocar em cima de um aparador, em cima do seu canto alemão, em qualquer área ali da sua casa, num hall de entrada, e que faz um conjunto, ou você pode utilizar eles em conjuntos, ou pode até mesmo ser um único espelho ali, por exemplo, em cima do seu aparador. Tem uma terceira opção, que são aqueles espelhos redondinhos, que também fazem uma ótima composição na decoração e dá um efeito legal. Os que eu não indico são aqueles espelhos divididos, por exemplo, 3 espelhos um em cima do outro, recortados. Isso dá a sensação de divisão do espaço. Outro espelho que eu também não indico são aqueles formatos 3D ou muito bisotados, muitos recortes, um ao lado do outro, como estou te mostrando aí nos exemplos. Esses espelhos também causam uma sensação de peso no ambiente, não indico. Então essas são as dicas de hoje, pessoal. Eu fiz o Primo 1 e o Primo 2, que eu vou deixar aqui na descrição. Coloca nos comentários pra mim se esse tipo de vídeo te interessa, que eu vou trazer mais vídeos falando de preços, falando de materiais mais acessíveis. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!